Em direto. Bom dia, boa tarde, pessoal. Mais uma live, a primeira da sequência aí de 5 lives que eu prometi essa semana de férias. Para quem tá agora assistindo aí a primeira vez, olha onde eu estou, neste lugar lindo, em Viseu, norte de Portugal, exatamente na casa dos meus pais. Estou sentada no muro, olha lá, e aqui tem um sofazinho. E aí, vamos lá. Ai, meu Deus, que vai voar o caderno. Tá voando aqui. Eu ontem falei um pouquinho. Quem foi que entrou aqui? Vamos lá. Não precisa ver. Carla Cristina. Bem-vinda, Carla. Vamos lá. Eu ontem falei um pouquinho sobre essa sequência de lives que eu tô a fazer, que está diretamente ligado com o meu trabalho hoje, de coaching emocional, no qual eu trabalho muito essa questão das necessidades não atendidas na infância e que hoje o adulto traz, né, ainda esses comportamentos e que continua a repetir tudo que em busca dessas necessidades. E que nós, e o que aconteceu com o meu processo? Enquanto eu não fiz todo esse trabalho de resgate, de trabalho de necessidades não atendidas na infância, eu não pude realizar exatamente tudo o que era necessário. E que isso está ligado, né? Exatamente com tudo que a gente vem buscando em termos de resultado, em termos de alcançar de verdade aí o que a gente quer. Vai ficar me olhando que eu não vou conseguir gravar, tem alguém me observando aqui. Eu tô ao vivo. Minha mãe passando por aqui. E aí eu falei que eu ia fazer 5 lives. Para falar sobre esses 5 passos, né, sobre um caminho de resgate, né, de que forma a gente pode trabalhar o perdão nesses 5 passos, né? E hoje é o primeiro, né? Se você quiser saber mais sobre esse trabalho, dessas necessidades não atendidas, eu tenho as 18 lives gravadas sobre, né, 18 padrões negativos que são gerados a partir dessas 5 necessidades não atendidas. E ontem eu expliquei que vão ser 5 passos. Hoje eu vou falar sobre o primeiro. Ontem falei, né? Me veio durante a live a questão das camadas, né? Que a gente vai aí descascando como se fosse uma cebola. O sol tá quente. Para chegar de fato, né, ao que é o perdão. O perdão é dado em camadas, né? E faz muito parte do que eu estou a fazer aqui. Minha mãe estava ali, estava vendo como é que eu ia falar isso, não sabia que ela ia aparecer. E vamos lá, ontem eu disse são 5 passos, hoje camadas. Hoje vou falar sobre os aprendizados, né? Aqui a gente pode eu vou falar assim, de 2 formas, no sentido assim, eu posso trabalhar esse perdão com os meus pais, com essas necessidades não atendidas da infância, mas o que eu posso trazer aqui também? Isso pode servir para um perdão para alguém que não seja pai e mãe, alguém que você tem alguma mágoa guardada, seja no trabalho, seja qualquer, né? Então eu posso pensar assim, o que isso aconteceu, o que aconteceu, que aprendizado eu tenho desse acontecimento, né? O que esse aprendizado me trouxe, eu até anotei aqui, que eu não teria aprendido de outra forma, né? O que hoje eu aprendi e que eu posso usar, né? E aqui, assim, de uma forma simples, né, seria a primeira camada. Eu vou sentar aqui que tá mais fresco. Que eu posso agora usar, né? Se eu for trazer para as necessidades não atendidas, eu ontem até já adiantei um pouquinho. Quais foram as necessidades não atendidas, vamos lá, da minha infância, e que hoje eu sou quem sou graças a essas necessidades não atendidas? Porque ali a criança, o que ela fez? Ela lidou com essa falta, ela criou mecanismos. Então, e hoje eu sou quem sou, né? Que elas me trouxeram, que aprendizados, muitos. E hoje eu uso eles. O que eu faço agora com isso, né? Só que por muitas vezes, quando a gente não está nesse meio, a gente não tem essa consciência, né? Do nossa, mas o que tem a ver, por exemplo, os meus talentos, o que eu hoje faço bem com necessidades não atendidas da infância. Isso para mim é uma coisa nova, né? Depois que eu fiz, não nem com coaching, não, foi depois que eu fiz essa especialização aí no coaching emocional que eu tive acesso a isso e fui me entender perfeitamente. Eu bebi uma água aqui. Então vamos lá.
E depois eu fui fazendo esse casamento tanto dos meus talentos, tanto do quem eu sou hoje, com todos os clientes que eu atendo, né? E é muito interessante você fazer uma conexão assim, por exemplo, comigo. Eu falei ontem isso. Por que que eu hoje sou boa comunicadora, sou muito empática, adoro pessoas, amo pessoas, vou em busca cada vez mais dessa minha transformação, já a fiz e continuo fazendo, porque isso é um processo, e a minha missão de vida, sem dúvida nenhuma, é levar tudo isso que eu fiz na minha vida com o número máximo de pessoas no mundo. Por quê? Porque toda essa empatia, essa compaixão, essa conexão vem das necessidades não atendidas da criança que o quê? Que não foi ouvida, que não foi respeitada na sua identidade, que queria as coisas do jeito que ela queria e nunca podia ter, né? Então, vamos lá, o que que hoje na sua vida traz uma reflexão para, de repente, o que que hoje, qual é a ferida da sua criança que hoje pode estar diretamente ligado a algum talento que você tem? E aí, o que que eu trago com isso? Aprendizados. Que aprendizados eu posso trazer hoje? Porque eu desenvolvi algo muito bem, né, com isso. Onde eu uso isso? O que que eu faço com isso? Aí aquela coisa, eu reclamo, eu continuo com uma versão infantilizada dentro de mim da criança, que ainda busca essas necessidades nos relacionamentos, marido, namorado, namorido, qualquer tipo aí de relacionamento amoroso, porque a gente vai buscar sim essas necessidades em alguém ou em coisas, né? Aonde que eu busco ainda? O que que aí a versão da criança que está dentro de você ainda busca de necessidades e busca do mundo, ainda espera do mundo? O que que eu espero que o meu, sei lá, marido venha me atender as minhas necessidades, vamos lá, sei lá, de carinho, de afeto, de toque físico. Eu sempre falo do toque físico porque foi uma necessidade muito forte não atendida da minha criança, que eu entendo já hoje, depois que conhecer isso tudo, né? Que não foi dada, claro, por pais que, por suas vezes, nunca o tiveram também, né? Já e o trabalho de perdão, de entender por que não foi atendida, mas que hoje eu sou uma pessoa que amo dar abraços, amo dar beijos, sou muito empática. Por quê? Porque necessidades não atendidas dentro de casa me levaram a fazer o quê? Buscar com amigos, com outras pessoas. E eu desenvolvi essa capacidade. Então, e assim, eu vejo, nossa, depois que a gente conhece, tem essa conexão, faz essa conexão, é muito interessante eu ver essa conexão também nos meus clientes, nas pessoas que eu atendo. E eu já tive vários casos, e quando as pessoas fazem essa ligação, é muito legal, porque eu vou usar agora esses meus talentos, né, de comunicadora, dos seus talentos. Então, vamos lá, lembrando aqui de alguns casos. Eu tive uma coach ainda no Brasil, olha que interessante, ela tinha uma mãe muito dura, muito narcisista, né? Que é um tema que eu venho estudando, que venho bastante. Eu tenho, também tenho um pouco, também tive um pouco dessa experiência. Em versão leve, mas a dela era bem difícil, no sentido mesmo de humilhar, de se comparar mesmo com a filha, de tomar o que ela tinha, inclusive namorado. Imagina a cena, narcisista mesmo, porque é o centro da atenção e é outro mundo, não vou entrar nisso. O que essa minha cliente aconteceu com ela? Ela desenvolveu uma doença quando ela não pôde ter filho, e você sabe qual é o trabalho dela hoje? Eu sempre falo com ela hoje, é muito legal isso. Ela é dona de uma creche. Olha aí a necessidade não atendida da infância que levou ela a ela não recebeu esse amor, mas ela queria dar esse amor para alguém. E hoje ela é dona de uma creche grande no Rio de Janeiro, porque, né, assim, simplesmente ligado diretamente. Eu conheço pessoas, vamos lá, que foram humilhadas porque se achavam feias, porque eram comparadas, né, quase que isso não acontece, com a sua irmã é mais bonita, com a sua prima, sei lá, e cresceu muito se achando feia. E hoje trabalham com estética. Vamos lá, a ferida da criança hoje é o que eu quero curar do mundo. Hoje é o que vive, é o que leva aqui, eu já faço uma ligação, né?
além aí dos aprendizados, mas é uma missão de vida que tanto a gente vem falando, né, que hoje mais se fala nisso e que na minha concepção, depois que eu entrei nesse mundo e conheci isso tudo, é o que de verdade a gente encontra a felicidade. É quando a gente descobre o que é essa missão de vida, né? O que é que eu passei, o que é que eu tenho que curar em mim, para hoje eu distribuir o que eu fiz, espalhar para o mundo isso para que outras pessoas também sejam curadas, né? Então hoje trabalho com estética, né? Seja no porque vai transformar a vida das outras pessoas para elas se sentirem bonitas. Primeiro as suas próprias, né? E depois a dos outros. Eu tenho caso, eu lembrei, esqueci agora de outro caso. Ah, claro, de várias pessoas que trabalham com psicologia, com essa área de desenvolvimento humano. Inclusive a minha mentora, ela conta isso. Não tem problema eu falar, porque ela conta a história dela. Ela sofreu muita violência psicológica, e acredito que física também na infância, por parte do pai, e cresceu com a necessidade de quê? Precisa entender por que isso acontece. Que eu vou ser psicóloga, né? Eu vou querer curar o mundo. Assim fica mais claro, mas ficou só na minha cara. Então eu vou querer entender de comportamento humano. Olha aí a necessidade da criança, né, que não foi atendida e que hoje se transforma, eu diria, eu vou estar falando sobre isso nessa semana, nessa missão de vida, né, eu vou estar juntando, essa ideia me veio hoje, de estar juntando essas 5 camadas aí do perdão com essa coisa da missão de vida. Eu diria que hoje esses aprendizados que a gente traz para a nossa vida tem muito a ver com o primeiro nível de missão de vida, que é eu comigo mesmo. Qual é a minha missão de vida? Essa é uma questão, né? É engraçado, eu trabalho com isso, tô com a garrafinha aqui, ó, Instituto Viver com Propósito. E as pessoas vêm muito para as nossas formações, né, de coaching, para os nossos treinamentos, achando que assim, eu quero descobrir o meu propósito de vida. Muitas vezes como se fosse um sinal mágico, né? Uma questão de mágica, uma coisa rápida, e não é, é um processo, né? Eu custei a entender o meu, né? E hoje, e aí, né, tá ali diretamente, e aí o que eu falo? É um passo a passo, né? Qual e eu começo, nossa, me enrolei, vamos lá. E eu começo para fazer esse trabalho dessa busca como? Qual é a ferida dessa criança? Trabalhos de criança interior, né? Tô tentando ler quem tá aqui. Estou a ver. Viviane Dourado. Vinícius Dourado. Vinícius, boa. Mariane Braga está cara em Portugal também, acho que eu sei quem é. Nossa, não sei onde eu botei o óculos, sem ele não enxergo, mas tá bom. E é isso, essa é a mensagem. Eu acho que eu já estou me alongando, essa a minha mensagem. Vamos lá, fazendo um resumão. 5 camadas que a gente tem que trabalhar em busca para o perdão. Faço o link com o meu trabalho de coaching emocional, onde eu trabalho 5 também necessidades não atendidas da infância e que hoje o adulto continua a carregar, continua a ter padrões negativos de pensar, sentir e, consequentemente, agir, que levam a 18 esquemas, padrões negativos. Faço o link aqui com aprendizados. O que é que foi que a vida me ensinou? O que é que foi com isso tudo que me aconteceu que hoje eu preciso olhar para a minha história de vida como o maior ativo. O que hoje eu tenho de mais sagrado na minha vida é a minha história de vida. E construir e fazer esses links de tudo que veio acontecendo, porque a gente vive no inconsciente. E agora, tudo que me aconteceu, necessidades não atendidas da infância, resultados que eu não obtive, padrões que são repetitivos, isso está querendo me ensinar algo. Para quê? Para que esses aprendizados me levem em direção, seja ao perdão, seja a viver a sua missão de vida, o seu propósito maior e fazer esse caminho, tá bem? Hoje essa é a minha live, muito bom estar aqui, neste lugar lindo, vou mostrar de novo quem estava no início, olha que lindo. Eu estou na varanda da casa dos meus pais, um lugar de paz, olha, tá tocar o sino. Aqui toca o sino da igreja, é uma cidadezinha pequenininha que só tem uma igreja e um cafezinho, que é tipo um barzinho, mais nada, não tem comércio, não tem nada, só 16 quilômetros daqui. E essa paz, essa tranquilidade, só se ouvem os grilos e os sapos. E amanhã falaremos sobre vitimização. Eu ontem até falei que segunda camada seria, já não lembro qual, mas eu estava aqui vendo a ordem, para mim faz mais sentido a vitimização.
E estamos a falar disso. Quais são as próximas lives? Vitimização, compaixão e aceitação, desapego e gratidão. Então, são 5 camadas que ao longo da vida a gente vai aí trabalhando para em direção ao perdão, a ser uma pessoa melhor, a nos conhecer melhor e também aí em direção aí a nossa... O que estou aqui a fazer, né? O que estou cá a fazer, né? Falando cá no português de Portugal. Daniel Rocha, estás cá em Portugal também, sei quem és. Beijinho a todos. Eu daqui a pouco vou dar uma volta, vou fazer uma live de novo para mostrar mais um pouco aqui do local. E é isso. Beijo no coração de todo mundo que assistiu aqui comigo, que vai assistir depois. Um beijo.